Hoje eu quero falar de uma força. Uma força essa que os seres humanos ignoram. O sistema desse século ignora. As pessoas, elas querem ter poder, elas querem ter força, elas se formam. Ela vai até a universidade, ela adquire dinheiro para ter força, para ter poder. Hoje eu quero falar de um poder incorruptível. De um poder que nada governa. Só para você ter ideia, um dia João, em Apocalipse, capítulo 5, ele estava chorando muito, desesperado. E porque ele estava chorando porque o céu, pelo momento, estava imperfeito, porque o Cordeiro chamado Cristo, que estava morto, e João viu um Cordeiro morto e entrou em desespero, mas o anjo o consola. O anjo diz assim: João, não chores mais, porque o Cordeiro, João, que estava morto, reviveu. Além dele ter revivido, João, ele comprou de volta todas sortes de povos, línguas, tribos e nações para o nosso Deus. E Apocalipse capítulo 5, do versículo 13 a seguir, a Bíblia fala que quando ele viveu, eu quero dizer para você que você não desista ainda, porque ele viveu, ele renasceu, ele condenou todo o pecado na cruz, ele não tinha pecado, ele se fez pecado. Ele foi até a haste, ele foi até a cruz e venceu o pecado. Por isso que eu estou dizendo para você algo: não importa onde você está, que lugar que você chegou, que buraco que você entrou, que solidão que você está, que escassez você está passando, que depressão que você está. Eu quero falar agora em primeiro plano para você, nesse momento que você está me ouvindo. Não chore, sabe por quê? Porque Cristo venceu. Ele venceu. E Apocalipse 5, versículo 13 diz assim que toda criatura, observa essa palavra que nós ignoramos no dia da nossa adversidade. Nós ignoramos no dia da dor, da angústia, do aperto, da escassez, do diagnóstico negativo, da doença destrutiva ou destruidora. Mas eu vou falar uma coisa para você, que lá no céu, quando João diz ali que o Cordeiro venceu, toda criatura, presta atenção, no céu, toda criatura na terra, toda criatura debaixo da terra, toda criatura nos mares, todos os seres do cosmos, do planeta, do universo, se curvou perante o nome de Jesus e diz assim que Cristo venceu. Os principados, as potestades, as feras, as bestas, o universo, a galáxia, as ondas bravias do mar reconheceu que ele venceu. Por que eu estou falando isso para você? Para você inculcar na sua cabeça que eu estou falando de uma força, eu estou falando de um nome que está acima de todos os nomes, amém? E a Bíblia diz assim, lá no livro de Filipenses 2,9, lá está escrito assim, que diante desse nome, ouça isso, todo joelho se dobra, não importa qual é a circunstância, o joelho quer dizer circunstância, que tudo submete, tudo se curva perante esse nome. Será que a circunstância sua não pode se curvar perante esse nome? Diante desse nome, presta atenção, eu sei do diagnóstico, eu sei do divórcio, eu sei que você perdeu o emprego, mas eu estou falando de um nome que está acima de todos os nomes, todos, imagina, cosmos, galáxia, universo, tudo, as vargas do oceano, aonde o Titanic entrou, que nenhum aparelho pode resgatá-lo, esse nome manda lá embaixo. Tem lugar nos oceanos que nunca a luz visitou, ele manda lá embaixo. Os principados, agora vamos lá em cima, os principados, a potestade, todos os anjos caídos e anjo de luz, curva perante esse nome. Será que a sua depressão não pode curvar perante esse nome? Será que a falta de dinheiro não curva perante esse nome? Presta atenção, diante desse nome, todo joelho se dobra e toda língua há de confessar que Cristo
é o Senhor. Gênesis, o capítulo 1 ali em seguida, eu amo falar de Gênesis. Eu acho que todo pastor que prega pelo Espírito fala de Gênesis. Gênesis 1 diz assim que no princípio, no início, a terra era vazia e sem forma. O que significa? A Bíblia diz, a tradução original, diz que era um caos total. Abismo, tudo uniforme, tudo sem forma. Tua vida está sem forma. Está um caos. Chegou o final do ano, você sabe, fala assim, o que farei nesse momento da minha vida? Sua vida está um caos. Está tudo sem forma, havia abismo, há um abismo, você está diante de abismo existencial, abismo financeiro, abismo espiritual, abismo amoroso. Você está onde, meu irmão? Mas a Bíblia diz assim que a terra era vazia, sem forma, e o Espírito do Senhor pairava sobre o caos. Que caos você está vivendo? E sabe que Deus falou? Ei, presta atenção nessa palavra agora. Sabe que Deus falou? Haja luz. E a Bíblia fala que explode as luzes. E quando a luz explode, sabe que Deus diz? Deus disse que era bom. É bom ver a glória em você. É bom ver a cura em você. É bom ver a autoestima em você. É bom a alegria em você. Deus disse que era bom. Sabe por quê? O Espírito paira sobre o abismo. O Espírito não mudou, ele continua aqui. E a Bíblia diz assim que o Espírito Santo estará em vós para sempre. Olha, não tem forma aí. Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15, ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, somos mais, desculpa a palavra, mais desgraçado entre os homens. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança. Comemos e morremos. Não, Ele ressuscitou. Cristo veio para trazer um sentido no teu caos. Cristo veio para trazer glória no seu caos, na bagunça da sua vida, nessa corrupção humana que você vive, que você foi inserido, nessa doença adâmica que está no seu DNA. Ele veio, Cristo é um antídoto. Se você ler o livro de Números, capítulo 21, versículo 9, diz assim, que o povo era picado pela serpente, o pecado foi picado por tanta coisa, tantas corrupções, que somos nascidos de mulher, somos picados pelo pecado, então somos totalmente vulneráveis às corrupções e às desgraças dessa terra. Mas a Bíblia diz assim que quando o povo olhava para a cruz, eu quero falar para você uma coisa, a cruz significa a palavra Jesus Cristo. Quando o povo olhava para a cruz, eles não morriam mais, mas eles viviam. Cristo, Ele te fez a maldição em meu e no teu lugar. Gálatas 3,13. Lá diz assim que maldito todo foi aquele que foi pendurado no madeiro. Amém? Ele foi pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse até você. Ei, ele foi maldito. Ele não tinha nenhum pecado, ele fez o pecado. Sabe por que tem a simbologia da farmácia da cruz e a serpente? Você sabe por que lá na enfermaria tem um símbolo da cruz e da serpente? Sabe por quê? Porque Cristo é um antídoto. Ele venceu a serpente na cruz. O veneno da serpente, que era o pecado, que pode tocar você em qualquer área, Ele venceu. Beba do antídoto. Olhai para Ele. Olhai para a cruz. Eu não quero saber quantos anos de batismo que você tem. E também não quero saber se você não é batizado. Não é meu problema. Eu quero saber, assim, na verdade, eu quero te convencer que você olha para a cruz. Eu quero que você entenda que todas as bestas feras do universo, todos os espíritos mais horríveis dos caídos, todos os espíritos mais iluminados que sejam, todas as vargas dos mares, todas as profundezas dos oceanos, todos os animais da terra, tudo que existe sobre o planeta, pelo cosmos, diz assim que Ele venceu. Eu quero falar uma coisa para você. Tudo isso que eu citei,
todos os dias está curvado perante este nome, e eu estou te convidando também para você se curvar perante este nome. Nome esse que todo joelho se dobra. Nome esse que toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Então é essa a palavra que eu queria trazer para você hoje. Já faz tempo que a gente não faz vídeo, aconteceu algumas coisas, as batalhas normais da vida, você está entendendo? Tá falando com o Gustavo e com a esposa dele agora, que a gente estava um dia sem fazer, mas é pela vontade de Deus. Mas assim, eu quero que vocês nos perdoem, que vai ter um vídeo, eu creio que amanhã. Mas o intuito de chamar vocês hoje aqui é para dizer assim que Cristo venceu. Para você não chorar mais, sabe? Não chores mais porque Ele venceu. Você não sabe vencer, mas Ele venceu por você. Você não sabe vencer, mas o Espírito dele te ensina a vencer. Você não tem força. Porque, olha, para terminar o raciocínio, que esse vídeo vai ficar com mais de 10 minutos hoje. Geralmente fazemos com 7, com 8, com 9. Mas, olha, que coisa linda que eu quero falar para você. A última palavra de hoje, que está no livro de João, capítulo 8, versículo 23. Jesus discutia com os judeus sobre a lei e a graça, sobre Moisés, sobre Deus, tá? Enfim. Só que Jesus falou uma frase ali que me assustou e eu tive que retomar alguma coisa, eu tive que rever alguns conceitos na minha vida, então eu quero que você também rever seus conceitos hoje. Ele fala uma frase bem assim: se vocês não me entenderem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Então olha, o dia que você descobrir que Cristo é, meu irmão, aleluia, você serás. Enquanto você não descobrir quem é Cristo, o que Ele fez na cruz, a graça regeneradora, gratuita para ti, você não será. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter milhões de seguidores, você pode ser jovem, bonita, você pode ser meia-idade, eu não sei, você pode ter formado, como o próprio apóstolo Paulo, pós-graduado, doutorado, mestrado. E quando ele teve encontro com Jesus, ele falou: puxa vida, tudo isso eu torno perca por causa do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, que por amor do qual eu perdi todas as coisas. Se você não entender quem Ele é, você nunca serás. Você será um personagem, sim. Você vai fazer as coisas para agradar os homens, não Deus. Você está nesse sistema, totalmente englobado nesse sistema, você é obrigado a viver esse sistema. E o Espírito Santo veio para tirar nós do sistema. O Espírito Santo veio para tirar nós no meio da manada, no meio do gado. Eu não sou gado, eu sou ovelha de Cristo. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Permaneceis firme e não submetei de novo ao jugo de escravidão. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo.